Você está ouvindo Senai Infocast. E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Murilo, seu apresentador temporário do Infocast, o podcast do Senai que veio para descomplicar a tecnologia, educação e a inovação. Oi pessoal, eu sou a Clarissa Viana e hoje vamos falar de podcasts no podcast. Sim, parece meio Inception, mas a ideia é explicar um pouquinho sobre esse não tão novo formato. E para falar sobre isso com a gente trouxe aqui o Rodrigo Vizeu. Bom, eu sou o Rodrigo Vizeu, trabalho na Folha há bastante tempo, desde 2009, embora eu tenha ficado 2 anos fora. E desde o ano passado eu comecei a produzir podcast na Folha, com o Presidente da Semana, depois a Eleição na Chapa. Desde 1º de janeiro de 2019 eu comecei a fazer o Café da Manhã junto com a Magé Flores. E eu já trabalhei com política, principalmente, quase sempre eu trabalhei com política. Também trabalhei com área internacional, são as 2 áreas que eu gosto bastante de tanto falar muito a respeito e ler a respeito, enfim, são as áreas que eu gosto de mexer. E também, para completar o Olimpo, nós trouxemos Caio Corraine. Olá, personas. Eu sou editor, trabalho com podcast há 10 anos. Consultor, vida nova, né? Esquisito ainda eu falar para as pessoas fazerem alguma coisa, as pessoas fazerem. Mas basicamente isso, né? Também sou jornalista, né? Trabalhei por muito tempo na área de tecnologia e videogames, mas hoje em dia eu vivo pura e exclusivamente com podcast, seja produzindo, seja editando, seja falando, discutindo, vivendo podcast. É isso que eu faço. O que é um podcast? Rodrigo e Caio. Podcast, eu sinto que há a explicação mais, né, burocrática, né, questão que envolve feed, que envolve o conteúdo disponibilizado através, né, de maneira online, a pessoa assina e yara. Mas eu sinto que hoje em dia, podcast, as pessoas estão mais acostumadas a lidar com ele como, sim, programas em áudio, que é o Netflix do rádio, né? Porque você consome quando você quer, você tem diversos assuntos e cada um com o seu estilo diferente, com sua maneira de publicação diferente. Então eu sinto que as pessoas elas acabam puxando mais essa questão do áudio por demanda. Você escuta quando você quer, você é o dono do conteúdo, né? Você que manda quando ele vai tocar, quando não vai e tudo mais. Mas eu sinto que o podcast hoje em dia, ele tá cada vez mais ficando maior, porque você vê muitas pessoas estão disponibilizando podcast no YouTube, estão utilizando outras maneiras e outras plataformas para distribuir o mesmo conteúdo, né? Então eu sinto que hoje em dia você tem uma gama muito maior, quando você vai falar de podcast, você fala de uma maneira muito mais abrangente, né? Você tem alguma outra definição, Rodrigo? Acho que você deu a melhor definição que existe, que é Netflix de áudio. Acho que é o jeito mais fácil de todo mundo entender. Você, em vez de você ouvir alguma coisa quando o rádio quer que você ouça, você ouve quando você quiser. Acho que é a melhor definição. Tem toda uma discussão técnica aí pra quem tá muito envolvido no meio, é até polêmica, né? Eu acho muito engraçado. Você falou do YouTube, tem gente que acha um absurdo botar um podcast no YouTube. Podcast sem feed não existe. Então, o que eu tô fazendo agora, o Café da Manhã, não tem feed, porque a gente só publica no Spotify. Aí eu já recebi umas mensagens, isso então não é um podcast? Podcast é o que a gente quiser chamar de podcast. Exato. Eu falo pra elas que é o rádio da internet. É isso. Então... É que eu já vi que tem uma definição, se você vai explicar para pessoas até 30 anos, você fala que é o YouTube sem vídeo. Se você vai explicar para pessoas com mais de 30 anos, você fala que é o rádio on demand. Na internet. E como é que a gente faz o podcast? Tem aqui um monte de exemplos, né? O Rodrigo já fez o Presidente da Semana, faz o Café da Manhã. Caio edita milhares e milhares de podcasts e participa de alguns. Tem uma receita de bolo, assim, pra fazer um podcast? Eu acho que é bom que não tenha, inclusive, né? Principalmente no Brasil, o negócio tá começando, acho que ninguém tem que se prender em formatos e receitas. O Brasil tem muito forte o formato de mesa redonda, né? Sim. Que é um pouco o que a gente tá fazendo aqui. Que é um debate entre pessoas e tudo, o que faz muito sentido, porque
é um formato fácil de fazer, né? E eu acho que a gente precisa de volume, a gente precisa ter mais gente produzindo e tem que investir nisso mesmo. Uma coisa que eu acho que é um grande filão pra investir no Brasil é coisas mais narrativas, roteirizadas, Sim. que é muito forte nos Estados Unidos e a gente pode até dizer que o boom nos Estados Unidos disso veio com podcasts narrativos, né? Que é o Serial, em 2014. Mas dentro disso você tem... Outro dia eu ouvi é a segunda vez que eu tô falando desse podcast que eu gostei muito, se chama... Deixa eu ver se eu lembro exatamente, mas é o Almanaque do Informe do Jovem Fazendeiro. Vocês ouviram isso? O informe do Almanaque do Jovem É Fazendeiro. isso, exato, você falou certo. Eu morri de rir, achei muito bom. E é um podcast ficcional, narrativo, completamente louco, totalmente diferente do que eu tinha ouvido no Brasil até então. Quem tiver dica de algum outro, eu quero saber, inclusive, porque... De ficcional. É bem Muito bom. parecido com um podcast gringo que chama Welcome to the Night Valley. Você já ouviu esse? Não ouvi. É muito bom. E é interessante, assim, porque eu sinto, né, que, como a gente estava dizendo, as pessoas que estão querendo entrar em podcasts acabam sendo, sim, influenciadas pelos maiores nomes do mercado, né, que seja Nerdcast, Mamilos, o próprio pessoal do Não Salvo, lá com o Não Ovo, que são, sim, os maiores podcasts do Brasil, só que... eles acabam ditando o mercado para que as pessoas acreditem que podcast só é isso. Quando na verdade não, é uma coisa que eu até tuitei essa semana para um pessoal que todos os dias vem gente perguntando, como é que eu faço, pode isso, pode aquilo. E eu até brinquei, falei, mano, é podcast, não é não podcast. Você pode fazer o que você quiser. Pode uma pessoa só? Pode 15? Pode ser de 5 minutos? Pode ser de 27 horas? Pode. Não sei quem vai ouvir, mas pode. Pensou em alguma coisa, faz sentido. O importante é ser um bom conteúdo. Não importa se vai ser um conteúdo de entretenimento, de informação, de ficcional, de qualquer coisa, sabe? Eu já vi pessoas que são, né, mudas, né, não conseguem falar, fazendo podcast, colocando lá utilizando aquelas questões de você digita e tem, né, o programa, Google, assim. o programa que lê. E o cara faz podcast assim, meu, Gente. sabe? Nossa, nunca vi Contando sobre o dia a dia dele, contando, sabe, 1000 coisas. Então, a questão é que as pessoas elas podem fazer o que elas quiserem. Só que como elas estão tão influenciadas pelos programas maiores, elas acham que podcast é só isso que a gente tá fazendo aqui agora, que é uma pauta, que as pessoas vão sentar, vão se encontrar numa mesa, seja, né, ao vivo ou online, e conversar sobre um tema. E não precisa ser isso, pode ser qualquer coisa. Fora também, né, que eu acho que você, mais do que ninguém pode dizer isso, a gente tem a edição também, né, que até pra uma pessoa que não é tão eloquente, como eu não me considero eloquente, né, você consegue mascarar como se você fosse um pouco mais... Eloquente. fluente, né? Eloquente. A edição, isso é uma coisa assim, né, que como a gente tá dizendo, né, falando sobre produção de podcast e tudo mais, eu sinto que a edição, ela tá gradativamente ganhando mais importância. Ela ainda não é 100% necessária, sabe? Tem muita gente que vai e liga o microfone, começa a falar e é isso aí, deu certo, Até sabe? dos grandes podcasts, o Anticast quase não tem edição. Não tem edição. O Ivan, às vezes que eu gravei com ele, eu queria matar ele, porque eu falava pro Ivan, putz, corta isso, volta. Aí ele, não tem isso aqui não, cara. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Mas a edição, ela tá ficando cada vez mais importante, porque a barra, ela está gradativamente subindo. Né, a gente tem cada vez mais programas com a qualidade que é, assim, inegável, e elas vão colocando a barra um pouco mais pra cima. No caso do Presidente da Semana. Sim. Os maiores podcasts do Brasil, hoje em dia, eles já têm, assim, uma qualidade de edição muito alta. Então, infelizmente, hoje em dia a barra tá um pouco mais alta mesmo, porque há uns anos... Talvez. Sim, felizmente e infelizmente, porque tem também uma questão de você acabar sendo um pouco mais privilegiado e colocando em um patamar de destaque pessoas que conseguem ou pagar para uma edição ou ter tempo para fazer uma edição, porque antigamente você tinha qualquer pessoa, se o que ela tinha para dizer era interessante, o podcast dela ia ganhar atração, ia conseguir um pouco de destaque. Hoje em dia, pelo fato de, né, da gente estar cada vez mais exigente como público, é um pouco mais complicado. Não é só você ligar o seu fone do iPhone e começar a falar no celular que isso é óbvio que você vai fazer sucesso. Infelizmente não é mais assim. Falando da edição, que você tem uma super experiência, como é que eu começo a editar um podcast? Pensando uma dica pra galera que for ouvir a gente. Assim, hoje em dia, principalmente em programas mais famosos, no caso Audition, Audacity, Vegas, esses programas são populares, então no YouTube da vida você vai ter
milhares de tutoriais. Desde como que eu deixo as minhas vozes mais equilibradas, né, no mesmo nível, nivelar a voz, mudar pitch, desce um pouco grave, sobe um pouco agudo, o que isso significa, o que isso significa para a qualidade da voz e tudo mais. Tudo isso dá para você conseguir assistindo o tutorial online, bem tranquilo, mas eu sinto que a melhor maneira de você aprender a editar é editando. É fuçando, e isso é uma coisa assim que eu fiz quando eu tava começando. O que eu fazia? Eu gravava coisa sozinho, gravava eu falando qualquer coisa. Como eu tava fazendo jornalismo, não era fácil, né? Eu direto tinha que fazer notícia para minhas aulas e tudo mais. Aí eu lia essa notícia, errava de propósito algumas partes Aí, ok, agora eu gravei isso, vou tratar desse áudio, vou editar esse áudio de uma maneira com que ele entraria numa CBN da vida. E aí eu ia lá, e ok, essa parte eu gaguejei, como que eu resolvo essa gaguejada? Como que eu faço isso efetivamente no programa? Ah, eu corto aqui, dou um feidinho aqui, putz, nem parece mais que eu gaguejei. Ah, se eu cortar essa parte aqui, essa frase ficou meio longa. No texto, ok, mas falado ficou longo, ficou esquisito. Como que eu faço para resolver isso para que no áudio fique melhor? Ia fazendo. Tentativa e erro. Ia clicando em botões que eu não conhecia direito. E o que isso aqui faz? Nossa, eu cliquei nisso aqui, agora minha voz tá igual um pato. Porra, que genial! Vou começar a brincar com isso. Ah, agora se eu mudar essa alavanca pro lado, outra coisa acontece. Dá eco na minha voz, sei lá. E fuçando, porque quanto mais você fica familiarizado com o programa que você escolheu para editar, e de novo, é assim, gente, não tem qual que é o melhor programa para editar, não existe. O melhor programa é o que você mais sabe usar. Então, muita gente, eu inclusive, de vez em quando a gente reclama muito do Audacity. Porque o Audacity é um programa extremamente simples, mas o lado positivo é que ele é gratuito. Então, tipo, para você aprender a usar, para você começar a fuçar, porra, bem legal. Tem gente que edita usando SoundForge, que edita, cara, usando os mais variados programas. Não tem programa certo, não tem programa errado. O importante é o resultado final. Mas uma coisa que eu sempre digo na edição, há a necessidade de rolar um distanciamento do conteúdo. Você não pode estar muito apegado ao conteúdo. Porque se você está muito apegado, do mesmo jeito que, sei lá, quando você escreve um livro, tem o editor. Ele vai ler seu livro, ele vai falar, isso aqui tá errado, isso aqui tá bom, isso aqui tá ruim, troca, corta, tira, muda. O papel do editor é esse. O papel do editor é pegar aquele grosso do conteúdo e oferecer só o melhor dele. Então, tem muita gente que é muito... Ai, mas essa parte da conversa foi tão boa, foi tão divertida, a gente fez uma piada... Mas essa parte da conversa, ela tá ligada no resto? Ou ela ficou desconexa? Ou ela ficou esquisita? Para quem não tá participando daquele momento, como essa pessoa vai enxergar essa parte da conversa? É extremamente necessária para o teu conteúdo? Ou vai acabar deixando ele um pouco mais pesado e lento? O que você acha? Então, nesse sentido, o editor ele não pode ter nem dó nem piedade. Tá ruim? Sai. Não contribuiu? Sai. Ah, mas essa pessoa já falou tão pouco no programa e se eu cortar essa parte, ela quase não vai aparecer. Se ela não contribuiu, desculpa, sai. O editor ele não pode ser emocionalmente ligado com o conteúdo. Ele tem que ter uma visão fria e calculista. De tipo, ó, isso aqui é o melhor do melhor que a gente conseguiu gravar. E é isso que vai pro meu ouvinte. Ah, mas tem gravação que tem 3 horas e vai só, sei lá, meia hora pro ar. Sim, senhor. Se daquelas 3 horas eu achei que a melhor parte, o melhor do melhor do melhor, era só essa meia hora, sim, só vai essa meia hora pro ar. E não tem como otimizar, né? Pra, por exemplo, fazer 2h30 entrarem e só meia hora cair. Então, um programa com uma boa pauta, com um ritmo de conversa bom, em que as pessoas se respeitam e não ficam uma batendo de frente com a outra e tudo mais. Porque lembra, gente, ao contrário de um vídeo, a gente tem só uma linha de informação, que é o áudio. Se o áudio tiver uma discussão absurda, a não ser que esse seja o objetivo do programa, né? Que tem muito programa de entretenimento que o engraçado é a zona, o caos, as pessoas brigando e tudo mais, um batendo no microfone do outro e tal. Mas se o objetivo não é esse,
cara, as partes em que as pessoas começaram a falar todas ao mesmo tempo e você não consegue identificar direito qual que é a informação que tá rolando naquele momento, desculpa, isso vai sair, isso vai embora. Então, programas com boas pautas, com convidados que se respeitam e conversam e esperam o outro pra falar, sabe? Respeitam os bons modos de uma gravação, é bem mais fácil de coisas não caírem. Mas ainda assim, eu acho que parte do editor olhar pra aquilo e falar, ok, isso aqui é bom, mas não é ótimo. Será que entra em relação ao resto do programa? Se o resto do programa tá ótimo e essa parte aqui tá boa, em outro programa, talvez entraria. Em que o papo não foi tão bom, provavelmente entraria. Mas isso aqui, se o programa tá ótimo, o bom não é o suficiente. Então o editor ele tem que ser frio, se separar mesmo do conteúdo. Mesmo que o editor esteja na mesa. Viu, que Murilo? é o nosso caso aqui, o Murilo tá na mesa. Mas você não pode ficar apegado ao conteúdo. Você tem que parar e pensar, ok, eu preciso oferecer o melhor pro meu ouvinte. E só. Porque o ouvinte percebe. O ouvinte percebe se o assunto não tá rendendo mais, se as pessoas já estão naquele momento de... então é isso, né? Acho que mas e aquela... A pessoa percebe. Porque a gente tá trabalhando aqui com o modelo de comunicação mais básico da espécie humana, que é a fala. Sim. Então a gente consegue identificar tudo. A gente consegue identificar o sentimento daquela pessoa naquele momento, se ela tá feliz, se ela tá constipada, se ela tá agoniada, se ela tá nervosa. A gente consegue identificar, porque a gente fala com pessoas o tempo todo, todo dia. Então, não tente enganar o seu ouvinte. Nunca. E uma coisa que é interessante é que a nossa edição, eu sinto, de podcast brasileiro, é que eu escuto pouco podcast gringo, né? Escuto, obviamente, os maiores e tudo mais, mas principalmente nas coisas que eu tenho interesse, que é mais videogame, então eu escuto bastante podcast lá, dos Estados Unidos, do Reino Unido e tudo mais. E, cara, eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente edita pra caramba os nossos programas. A gente mexe muito em qualquer tipo de programa. Lá o pessoal é tipo, rec, terminou o programa, pause, solta. Eu não sei também se é uma diferença cultural, assim, que eu sinto isso, mas me identifico muito mais com as conversas dos podcasts nacionais do que os gringos, assim. Eu sinto que o jeito que eles abordam os temas, assim, pelo menos os que eu cheguei a escutar, é um tom mais jornalístico, assim, talvez é um pouco menos de discussão, assim, informal, sabe? Eu acho que o podcast tem essa liberdade igual tudo que tá na internet, né? Então, já vi um monte de novos programas surgindo. Eu tava escutando um vindo pra cá, que é o Meia Hora Sozinho. Uhum. E aí ele falou, olha, eu tô numa situação de crises fortíssimas de ansiedade, então eu vou gravar esse episódio, deitar na minha cama, no escuro, porque tá puxado, e eu espero conseguir voltar a ter alguma rotina pra falar com vocês e fazer uma coisa mais estruturada. Mas tem os dois, né? Tem tudo, aliás. Rodrigo, conta um pouquinho, por favor, como é que você fez toda a questão do presidente da semana? Porque tinha muita pesquisa, tinha algumas entrevistas, tinha uma pesquisa de áudio muito grande, né? Como é que era mais ou menos, passo a passo, assim? Aproveitando também, fala como que foi esse processo, como que a Folha chegou a abraçar esse projeto, Claro. Você chegou com ele... Antes de responder essa pergunta, você falou sobre esses podcasts jornalísticos. Você disse, é engraçado, que é uma das coisas que mais me atrai, do que eu acho que muita gente nos Estados Unidos faz, pelo menos do que eu gosto mais de ouvir dos gringos. Eu cito, por exemplo, o caso do This American Life, Sim. que até as respostas são roteirizadas. Nenhuma conversa no This American Life é natural, embora pareça. Eu gosto disso, eu prefiro... Aí é uma visão muito jornalística, né? De você ter um máximo de eficiência e... Enfim, mas é tudo a questão do gosto. É engraçado você falar que você não gosta muito do que te parece um pouco artificial, né? Aparentemente. Sim. Eu acho que é um pouco mais descontraído aqui, talvez. É. Não sei. Mas enfim, voltando ao presente da semana, primeiro, como rolou, eu passei um tempo nos Estados Unidos com a minha namorada, que ela tava estudando, eu fui aprender podcast também. Aproveitei que ela tava estudando, eu fui junto. E aí voltei pra Folha com essa ideia, inicialmente, de fazer um diário, que é o que eu tô fazendo agora. E meu plano B era o presente da semana, que foi o que rolou, porque eu era editora adjunto de política na Folha. Aí o chefe lá virou pra mim, cara, no meio da eleição eu não vou te tirar da sua função, preciso de você e tudo.
E, obviamente, um podcast diário, você vai ter que fazer só isso. E o semanal, você consegue se virar? Então vai lá. E foi o que rolou. Então foi uma coisa que por sorte, o Vitor Parolin, que editou, se empolgou também, e a gente fez isso ali. Algumas vezes eu consegui negociar uns dias livres, mas no geral era nos fins de semana e madrugadas. Você não tinha agenda pra fazer só isso? Eu tinha que trabalhar 9, 10 horas por dia e fazer o podcast. Meu Deus do céu. Não podia ficar cuidando dele. Mas aí a produção foi ficando cada vez mais difícil, exatamente pela pesquisa de áudio que você citou. Porque no início eu não tinha áudio, né, pra começo de conversa. No máximo o Vitor pesquisava trilhas e tudo, e era contar uma história. A produção eu começava ali fazendo uma pré-pesquisa. Eu sempre tive um entrevistado, que eu achei que trazia uma credibilidade importante em ter, assim, os principais nomes da história, e depois a gente foi falando mais de jornalismo, né, porque eram presidentes atuais. Aí eu fazia uma pesquisa prévia pra preparar a entrevista, como você fez também, mas não fazer uma pesquisa mega aprofundada sobre aquele presidente, era realmente só pra não falar bobagem. Aí eu fazia essa entrevista, fazia toda a gravação dela pra separar os trechos, com toda a minutagem e, enfim. Tinha um trabalho sofrível. Muito. Trabalho de decupagem é a pior parte, cara, de qualquer entrevista, meu Deus. É um inferno, inferno, aí às vezes a pessoa também erra muito, enfim, aí você tem que fazer toda aquela picotada ali. Aí sim que eu ia pesquisar de verdade sobre o presidente, lendo ali todos os detalhes sobre a vida dele, de várias fontes. Eu também em algum momento eu tive que decidir que eu não podia tentar ler tudo que foi publicado sobre a vida daquela pessoa, né? Eu me restringi a algumas fontes, tanto que eu citava várias vezes, os livros da Lilia Schwartz e da Eloise Starling. Normalmente livros que são muito bons, que são referência, mas que também resumem. Né? Não dava, infelizmente, em uma semana, porque Claramente. A gente nunca teve gordura. O que eu quero dizer é que a gente nunca deixou uma margem de 3, 4 episódios prontos. Nossa. Na verdade, a gente nunca deixou um episódio pronto. Eu recomendo realmente qualquer pessoa. Todo mundo que tá propondo fazer podcast na Folha hoje, eu digo, trabalha com temporada. Sim. É o que muita gente tá fazendo agora, né? Sim. E o Presidente da Semana abriu caminhos, assim, pra outros podcasts dentro da Folha? Você acha que... Sim. Eu já tava, na verdade, semanas antes do Presidente da Semana, foi lançado o Ilustríssima Conversa, que é do caderno Ilustríssima, e que já tá rolando, enfim, continuou rolando. Mas aí eu acho que os dois que abriram principais são os que estão acontecendo agora. Quer dizer, aconteceu a eleição na chapa durante a eleição, foi só 2 meses, o Spotify procurou a gente, e depois procuraram a gente pra fazer o diário que a gente já queria. Foi ótimo, foi um casamento perfeito, todo mundo tava afim. Vocês veem alguma razão específica ou não veem razão nenhuma pra esse crescimento de podcasts, esse crescimento de público e meio que esse novo mercado? O podcast, ele nunca, pelo menos aqui no Brasil, a gente nunca viu ele explodindo. O podcast, ele cresce de uma maneira gradativa e sempre cresceu e está crescendo do mesmo ritmo que sempre foi. Tipo o Twitter. Exatamente. Ok. O que eu sinto hoje em dia é que, todo mundo tem smartphone no Brasil, desde os mais simples até os mais tecnológicos e tudo mais. Então, a barreira entre o público e o conteúdo, ela tá ficando cada vez menor. É só que o que falta agora, eu sinto, é a gente mostrar para esse público que esse conteúdo existe e que ele é legal e é fácil de ser consumido. Para um público, né, sei lá, principalmente de grandes cidades, que passa 2, 3 horas no sua ida e volta de trabalho, sua ida e volta de estudo, e de volta de, sei lá, academia, todas essas coisas, o podcast é a mídia perfeita para acompanhar essa pessoa durante o dia dela, né? Sei lá, e é engraçado porque eu descobri podcast quando eu fui fazer faculdade, que eu fazia na Metodista, eu fazia jornalismo, e eu morava na Zona Leste e tinha que ir pra São Bernardo todos os dias. E eram 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E a coisa que eu descobri, eu falei, não, beleza, né? Tipo, vou lendo. Eu descobri que eu fico tonto lendo no ônibus. É, quase eu acho que todo maior mundo. parte da população enjoa. Muita gente consegue ler, tá? Eu ficava, desgraça, o que eu vou fazer? E aí eu falei, o que eu vou fazer com esse tempo? E foi justamente aí que eu comecei a ouvir bastante CBN, e aí só que ouvir CBN era legal? Era, só que, cara, a cada X tempo, né, acho que é de meia hora, as notícias se repetem. Sim. Porque não tem o que acontecer no mundo pra, né? Aproveitando que você falou em CBN, eles estão com um podcast excelente agora que chama Vozes. Tá no Spotify, viu? Eu vi hoje. Agora foi pro Spotify. Agora foi pro Spotify. Maravilha. E eu, cara, o que eu faço? E aí foi que eu comecei a ouvir podcast e foi a melhor coisa que aconteceu pra mim. Porque eu falei, cara, é isso. Eu posso ouvir quando eu quero, do jeito que eu quero. Os programas geralmente são longos o suficiente pra eu ouvir, sei lá, 2 por dia e tá tranquilo. Então, eu sinto que a gente tá crescendo gradativamente, principalmente no boca a boca, principalmente quando, por exemplo, quando aparece um programa como o Presidente da Semana, você chega nas pessoas que você conhece e fala, mano, ouve isso aqui. Eu fiz várias propagandas. Entende? Então, eu sinto que o público, ele tá
cada vez mais conhecendo e principalmente colocando, né, tendo em mente que, cara, ok, eu não gostei desse, mas tem um monte de outros. Eu posso encontrar o meu podcast. Você entra na atmosfera ali, né? Exatamente. Meu, é batata. A pessoa, ela começou a ouvir ela vai ouvir vários. Sim. Eu acho que é uma dificuldade de introduzir uma mídia nova pra qualquer pessoa que, tipo assim, eu passo um podcast pra pessoa e aí, de repente, ela não gostou daquele podcast, não se identificou, enfim. Sim. Ela acaba julgando o formato inteiro, sabe? Então, isso que eu sinto, assim, tem muitas pessoas que, por exemplo, sei lá, começam a ouvir, se você gosta, sei lá, de filmes da Marvel, não sei o que tem, você vai ouvir um Nerdcast. Tem muita gente que eu conheço que começa ouvindo um Nerdcast, só que depois vai descobrindo outros programas que às vezes ou falam do mesmo assunto ou falam de outros assuntos mais específicos dos gostos dela e vai abandonando esses primeiros, porque vai vendo que tem outras coisas pra ouvir. Então, isso que eu acho cada vez mais interessante. Você vê, sei lá, uma pessoa que o público do Wanda não é o mesmo público, tipo, sei lá, do Nerdcast, de um Rapadura, de um, sei lá. E são programas que são gigantes e o público, às vezes, ele não converge. Então é interessante você ver isso, que a gente tá fazendo cada vez mais programas tão diversos, para públicos tão diversos, que é mais fácil você conseguir chegar pra uma pessoa que você conhece e apresentar um programa pra ela que ela provavelmente vai gostar. Você conhecendo aquela pessoa, você fala, putz, ela gosta disso, ela tem um perfil de humor assim, eu acho que você vai gostar disso aqui. Tá cada vez mais fácil você indicar um podcast para as pessoas. E eu acho que isso é um dos grandes responsáveis pelo crescimento que a gente está tendo agora. É muito fácil a gente indicar podcast para as pessoas hoje em dia. Rodrigo, você que é jornalista, quais foram os obstáculos que você viu, se houveram, né? De passar... Você chegou a trabalhar mais com redação? Chegou a trabalhar com vídeo também? Não? Eu já trabalhei com vídeo. Vídeo? Na verdade, quando eu era estagiário, mas eu parecia um repórter em Brasília, meio loucura, porque eu acho que nem podia, mas... sei lá, as leis são fluidas nesse país, né? Mas quase sempre eu trabalhei só com texto. E você vê uma diferença você fazer algo em áudio pra algo em texto? Ou é basicamente você escrever tudo? Acho que é bem diferente. Acho que no início eu penei um pouco mais com isso, porque você escreve as coisas, quando você vê, você falou porém, sei lá, essas palavras que a gente não fala realmente, né? E aí você nota na hora. Todavia. Eu percebi, por exemplo, que não dá pra falar a palavra instável. Por quê? Porque parece estável. É muito difícil. Olha só. Quando você tá, assim, agora falando tão pontuado, dá pra entender, dá pra ouvir a diferença. Mas quando você tá no meio de uma história, o clima de instabilidade do governo, aí parece... Não. Aí a clima gente de começa a detectar algumas palavras que são difíceis, ou são construções do texto. Isso é o lado complicado, claro, né? Por outro lado, eu acho que o fato de eu nunca ter trabalhado com rádio diretamente, eu nunca trabalhei com rádio, eu acho que pode ter até ajudado, porque eu não fico tão... Você não trouxe nenhum vício, né? E é diferente, né? Às vezes eu vejo muita gente vindo falar, mas pessoas, às vezes, do jornal que não ouvem muito podcast, querem fazer o podcast, e a referência delas é o rádio. Eu falo, cara, não é a mesma coisa. Eu gosto de ouvir rádio e tudo, mas... Eu acho que o podcast, entre tantas diferenças, ele é muito mais... Parece que ele trabalha mais com a ideia da intimidade, né? Até porque o cara tá com fone. O rádio, ele é mais público, sei lá, né? Tá tocando no carro e tal. A gente pode dizer, por exemplo, que aquele episódio do Orson Welles, Guerra dos Mundos, que causou quase... Podcastaço. Primeiro podcast da... Podcastaço. Sim, em termos, né? De tudo, formato, de história, sim. de formato, de veiculação. Porque... Você conhece esse episódio? Conheço. Ah, tá. Porque às vezes o Mário, você aqui tá tipo... O que é isso? Só que ele é um pouco mais exagerado, né? Do que as pessoas levam ali em consideração. Mas, por exemplo, tem um podcast que eu ouço e chama baseado em fatos surreais. Uhum. Então, tipo... É um negócio que você sabe que é ficção, mas ele fez tão bem feito, ele... roteirizou tão bem que a galera acaba o mesmo acreditando. esquema do almanaque do Jovem Fazendeiro. Esse eu não ouvi ainda, preciso ouvir. Nossa, é muito bom. O Nix é uma pessoa doente. Tá em inglês? Cara. Não, é brasileiro. Nossa, é maravilhoso. E o cara que ele conseguiu pra ser o locutor da rádio da cidadezinha que inventou o Bom Jesus, que é o Ceará, cara, ele é maravilhoso. E ele nunca tinha trabalhado com uma coisa assim. Ele fazia propaganda de festa no interior, né? Cara, é lindo de ver. É lindo de ver como que esse cara... E é legal porque depois da primeira temporada eles têm várias entrevistas que eles conversam sobre o projeto e tudo mais. E o Ceará é muito engraçado você ver ele falando, cara, esse projeto me provocou muito, ele me fez falar sobre coisas que eu nunca falaria e tal, não sei o que tem, e por isso que eu gostei dele. E aí você
fala, caraca, o maluco pegou um cara que era locutor de propaganda pra fazer um negócio roteirizado que ele tem que atuar, ele tem determinado momento que ele tem que estar bravo, tem determinado momento que ele tem que estar super feliz, falando coisas absurdas. Cara, é muito maravilhoso. Realmente eu recomendo demais pra todo mundo se ouvir o Almanac do Jovem Fazendeiro. Por que você acha que talvez esse formato mais roteirizado assim não esteja tão presente? Porque é difícil. Porque é difícil de fazer. De todo jeito é difícil. Precisa de mais gente pra começo de conversa, precisa de, no mínimo, precisa de um editor com muito mais tempo, né? Sim. Cadê a Gabi nesses momentos, né, Murilo? Mas é assim, porque, que nem a gente estava dizendo antes, né? Essa questão dos talking heads, né? De você fazer esses podcasts em roda de discussão, em mesa de bar, todas essas coisas. É fácil de produzir. Então, um programa roteirizado, um programa que a edição ela é muito mais presente, não só para, às vezes, cortar as coisas ruins e erradas que entraram no programa, mas a edição vai ditar o programa, ela vai ajudar o programa a mostrar o que ele veio ali. Tipo, tudo isso leva tempo e precisa de um pouco mais de conhecimento, então é difícil de produzir. Por isso que a gente enaltece tanto coisas como o Presidente da Semana. Porque, cara, é um projeto que é muito difícil você ver, porque é muito difícil ser desenvolvido. E isso precisa sim ser enaltecido, precisa sim a gente colocar e falar, isso são projetos que são importantes de estarem no nosso mercado, porque olha que coisa legal, olha que coisa grande, olha que coisa interessante e bem produzida que a gente tem aqui. Não só, vamos discutir o trailer do Pantera Negra, sabe? Porque isso, sim, é fácil de fazer, porque todo mundo tem opinião. E oferecer a minha opinião, cara, é a coisa mais fácil e mais prazerosa que qualquer pessoa pode fazer na vida. Então, quando você faz uma coisa mais produzida desse jeito, por exemplo, né, as pessoas ainda enaltecem muito Mamilos. Por quê? Porque é um programa que é dificílimo de fazer, cara. Tem muitas pessoas envolvidas nessa operação para o programa existir e elas pesquisam muito antes de gravar um programa. Rodrigo tava lá na semana passada. Eu vi a pauta delas, dá pra ver que elas... Tipo, já dava pra ver ouvindo, ficou bem claro como é trabalhoso. Tem pauta delas que, cara, passa de 20, 30 páginas. Eu falo, mano, vocês estão fazendo um podcast, não um TCC, calma. Mas não, é um negócio que, tipo, vem delas, né? Esse trampo de colocar um negócio e não, a gente vai tentar fazer o melhor que a gente pode. E o melhor que a gente pode, geralmente, é difícil, é doloroso. E principalmente para as pessoas que não estão vivendo de podcast, colocar isso em prática e fazer essa roda girar é muito mais difícil, né? Então dá pra viver de podcast, Caio? Dá, pô. Rodrigo? Dá, vivo. Mas como jornalista, você ainda edita alguma coisa no jornal? Não, eu só faço podcast. Só podcast. Sim. Que legal. Olha, temos futuro para jornalistas que Tem, estão sem nos dúvida. ouvindo. Inclusive todo mundo que tá... a Magê Flores tá apresentando o Café da Manhã comigo. Exclusivo. Sim, e os legal. dois... E agora a gente contratou 2 editores de som, então claro que é possível. E isso é interessante de ver, principalmente em instituições grandes como a Folha, o Estadão investe bastante em podcast também. Piauí, né? Sim, a própria CBN e tudo mais. Eu vejo, assim, eu fico muito feliz de finalmente ver, porque antigamente, quando eu ouvia mais CBN e tudo mais, o que a gente tinha em podcast era tipo, sei lá, a coluna do Juca, que eles picotavam do negócio e jogavam no feed. Transformavam em podcast. E hoje em dia, não. Eles estão pensando em coisas que, não vai entrar na rádio. Isso aqui é podcast, vai entrar direto, porque a gente sabe que vai ser consumido sob demanda, vai ser consumido na hora que a pessoa quer, então a pauta não precisa ser tão quente, porque a rádio vive de pauta quente, né? O que aconteceu, acabou de acontecer, a gente vai noticiar. O Vozes da CBN, eu acho que o último foi sobre os heróis de Brumadinho, né? Sim. Eu ainda não ouvi, inclusive tá separado lá pra eu ouvir. E é isso, a tragédia já aconteceu faz 2 semanas, né? Exatamente. Então, isso que eu acho interessante, né? A gente vê, tanto, né, que a gente estava discutindo antes do jornalismo, olhando para o podcast com mais carinho e olhando a mídia como uma maneira bem bacana de você contar histórias pelo fato de ser mais próximo, ser mais pessoal, você poder, né, ter essa ligação, oferecer um pouco mais de você para o seu ouvinte, o ouvinte, né, ele pegar isso, não ser só... É meio que a relação que as pessoas antigamente tinham com rádio AM, sabe? Sim. Tipo, que tinha aquele cara que... Nossa, meu tio ouviu o pulo do gato. Não, exatamente, que é aquele cara que ele tá ali com você todos os dias, ele fala, você é ouvinte, você é meu ouvinte, blá, e você é amigo dele, ele sabe quando é que é teu aniversário, sei lá, sabe? E eu acho que, aproveitando que você mencionou isso é o tipo de sentimento que o podcast me proporciona, que eu não tenho com mais nenhuma outra mídia. Parece que eu sou muito próximo das pessoas, dos podcasts que eu escuto. Todos os nossos ouvintes são nossos amigos, cara.
todos os nossos ouvintes são nossos amigos. Até quando eu te conheci, eu até falei pra você, ó, você parece uma pessoa muito familiar pra mim, mas você nunca me viu. Sim, exatamente. Rodrigo Vizeu, eu tava tremendo nas pernas antes da gente sentar pra conversar sobre o podcast. Meu Deus, Rodrigo Vizeu. Mas E depois E isso eu sinto que, né, que nem a pergunta que você fez que a gente acabou indo pro outro lado, dá pra viver de podcast, tirando organizações grandes como Folha, como várias outras que viveriam sem podcast, mas que hoje tem essa possibilidade de oferecer e ter profissionais dedicados exclusivamente pra isso, mas também pra quem desenvolve podcast de maneira pessoal e tudo mais, dá pra, num final dessa trajetória aí, conseguir viver disso. E eu acho que principalmente por essa proximidade. Eu fiz parte por um tempo, né, do jogabilidade, né, com o pessoal que a gente falava de videogame e tudo mais. E o jogabilidade, por muito tempo, ele foi a campanha mais bem sucedida em apadrinhamento financeiro nacional. E isso, quando você para pra pensar, você fala, cara, tipo, as pessoas gostam tanto desse projeto que elas vão todos os meses, elas dão uma grana pra esse projeto simplesmente continuar existindo. E os caras, eles conseguem ter o salário deles, vem pura e exclusivamente do apadrinhamento. É a principal forma, né, de Sim. financiamento dos principais podcasts do Hoje Brasil. em dia, né? sim. Hoje em dia, sim. Claro que a gente, né, de novo, né, eu sempre falo Mamilos porque eu tô lá dentro. Mas Mamilos, ele tem uma campanha maravilhosa, assim, de apadrinhamento, mas também agora a gente tá vendo, né, parceria com o Bradesco agora, do ano inteiro. Isso é uma coisa... Não dá pra depender só de uma fonte, né? Porque Exatamente. Não, pra crescer, o apadrinhamento ele ainda é um pouco tímido, né? Se você for levar em consideração quanto que essa estrutura precisa pra se manter e tudo mais. Mas dá sim, tem muitos desenvolvedores de conteúdo que ganham ali o suficiente pra pagar suas contas e pra eles tá tudo bem. E é o suficiente e rolou, sabe? Pode ser considerado um case de sucesso. Então, eu sinto que dá pra viver de podcast. É um pouco difícil para algumas pessoas, né? São poucos os programas que são financeiramente viáveis, mas cada vez mais essa é uma realidade que a gente pode olhar e falar, sim, isso tá rolando. Então, né, pessoal, esse papo tá muito bacana. Acho que a gente pode prolongar ele e deixar a parte final, a sobremesa pra semana que vem. Então, se você tá ouvindo a gente até agora, siga a gente nas redes sociais, avalie o Infocast nos agregadores e segura aí que semana que vem a gente volta com a parte 2 desse papo. Falou, galera, até a próxima. Você ouviu o Senai Infocast. Acesse nosso site infocast.senai.io. Lá você encontra todos os nossos episódios. Baixe no seu celular e ouça quando e onde quiser. Aproveite para curtir nossas redes sociais e nos avaliar no iTunes. E não se esqueça de comentar o que achou do episódio. Se gostou, recomende para um amigo.